Olá, gente, desculpe, tive um probleminha aqui e a internet caiu. Mas já estamos voltando. Esperar o pessoal chegar de novo. Olá, bem-vindos de volta. Deixa eu mandar o isso. Oi, querida. Estamos aqui de novo. Tivemos um tombinho aqui, mas já voltamos. Voltamos. É assim. Mas pode continuar. Você estava falando dos cursos, né? Eu tinha comentado que a naturopatia você usa nos atendimentos, né? Com as ervas. Uso também. É porque eu também tenho curso de fitoterapia, tenho outras Hum. coisas paralelas, florais, né? Cristais. Então, faço as coisas paralelas muitas vezes. Ai, que bacana. E vamos ao nosso assunto, né? Você lançou um livro recentemente, é o primeiro seu? É o primeiro. Tá, e É o primeiro, mas já tem outro, já tem outro no caminho. pronto já quase, Pronto, né? né? E Já você tá tá lá. com ele Então, aí eu tô para com, gente ver? com esse aqui que a gente já lançou. Esse é o que já foi lançado, E né? esse chama A Lua, as Deusas e Você. E é Que sobre legal, que sugestivo esse nome. é sobre os arquétipos femininos, né? Eu Hum, acho que a gente estava conversando outro dia sobre como que isso atua, né? uhum. E é sobre isso. E eu vejo que tem muita relação com o seu assunto, com os seus temas daí, porque muita gente não entende até que ponto isso é um aprisionamento. E daí não usa dessa ferramenta porque acha que pode ser um aprisionamento, ou pelo contrário, que acha que isso está, por exemplo, em desalinhamento com qualquer caminho espiritual e tal. Então, eu acho que a gente esclarecer, né, é É. legal até que ponto isso é uma coisa que fecha, até que ponto isso é uma coisa que liberta. Você diz isso, os arquétipos que É, nós temos. a astrologia de uma maneira geral, né? Eu acho que a astrologia trabalha com isso, com os arquétipos. Quer dizer, quando você fala de qualquer posicionamento num mapa natal, você está atribuindo ali qualidades a essa carta natal. E o que são essas qualidades, né? Elas fecham a pessoa naquilo ou não? Ou a pessoa pode ser o que ela quiser. Então, É, essa é uma dúvida que normalmente as pessoas têm. entendi. Tipo assim, no meu mapa deu que eu sou assim assado, É. e, Ou né? então tem gente que usa como justificativa. Por exemplo, eu sou briguenta porque eu sou ariano, tenho Marte, não sei o que, eu Uhum. sou briguenta. Então, uso o mapa como a justificativa. Tem gente que, pelo contrário, fala: não, eu não gosto de astrologia porque eu posso ser qualquer coisa. Então, para que eu vou usar Uhum. astrologia se eu posso ser qualquer coisa? Uhum. E São dois extremos, são dois né? As extremos. pessoas. Então, qual é a da astrologia, né? Quer dizer, onde ela entra Uhum. nisso? E aí que eu acho que entra justamente no seu paradigma quântico, quer dizer, aonde que a gente está amarrado nos arquétipos que estão contidos no mapa e aonde que a gente pode atuar para mudar isso, Uhum. para não ficar preso naquilo. E por que então que a astrologia é uma ferramenta que pode ser útil e pode ser interessante, né? E essa discussão, ela não é um consenso para os astrólogos, eu vejo de uma maneira geral. Uhum. Eu Uhum. acho que o que acontece é que muitos astrólogos não têm muita clareza do que. E como a astrologia é, de certa forma, aberta, dá margem a várias interpretações mesmo. Ou seja, você pode ter vários olhares ali, ter Uhum. várias interpretações.
Mas, de qualquer maneira, no meu ponto de vista, a gente nunca pode usar o mapa como uma justificativa. E a gente pode usar dessa ferramenta para entender aonde estão os nossos aprisionamentos, justamente. Uhum, Porque não uhum, somos todos iguais, né? Nas mesmas questões. uhum, Então, ele aponta aonde estão uhum, as questões. Eu acho que talvez para ficar mais claro isso que eu estou falando, se a gente der um exemplo, fica uhum. melhor. A É, gente tem certos condicionamentos físicos mesmo. Cada um nasce com uma estatura, uma raça, né, o gênero, enfim. Tem certas coisas que a gente não consegue mudar. Uma pessoa de 1,5 m, ela não tem 1,80 m. E isso, ela adequa a vida dela, ela pode fazer muita coisa dentro daquele biotipo que ela tem, uhum, né? Tem coisas que ela vai fazer melhor, tem coisas que não vai ser tão bom. Por exemplo, ela não vai conseguir ser um jogador de basquete, provavelmente muito bem sucedido. E tem coisas que ela vai fazer melhor. Isso é um guia para alinhar a pessoa com uma maneira mais fácil dela desenvolver os dons, as habilidades e tal. E não pode ser uma justificativa para a pessoa uhum, não fazer o que ela tem. uhum, Então, eu acho que essa linha é tênue, sabe? uhum, Ela não é clara. uhum, E uma coisa que eu vejo também é a questão com a espiritualidade, porque eu sei que o seu trabalho é muito nessa linha, né? uhum, A física quântica tem uma relação com caminho espiritual. Elas se uhum. conversam, né? Ela É, traduz numa linguagem científica e eu acho que tem muita gente, por exemplo, que segue um caminho espiritual que, por não entender o que de fato a astrologia diz, e muito até por culpa dos próprios astrólogos, que não têm muita clareza, muitas uhum, vezes, de explicar isso, uhum, a pessoa acha que tem uma discrepância ali, que não, uma coisa é contrária à outra. E, de novo, eu acredito que não, uhum, porque eu acho assim, quando nós estivermos lá todos no estado de Buda, despertos, a gente uhum. não tem aprisionamentos. Mas hoje a gente tem. E Uhum. é melhor a gente conhecer os É, condicionamentos que a gente tem. é, Porque é a partir de conhecer que a gente consegue transcender é. estes Uhum. obstáculos. É, Então, uma coisa não é antagônica à outra, é, né? Ou seja, é. não é assim, não, eu estou numa busca espiritual porque eu quero a libertação. E o mapa astrológico, ele é um aprisionamento. Mas nós Uhum. estamos aprisionados. Assim, nós estamos nesse corpo. Esse corpo oferece um Uhum. monte de limitações, mas é Uhum. melhor que eu viva bem nesse corpo. Então, assim, enquanto eu É. estou nesse corpo, eu tenho que cuidar do corpo. Tenho que fazer uma Uhum. dieta adequada para esse corpo, tenho que fazer atividade física adequada para manter a Uhum. saúde, justamente para eu poder transcender. O corpo tem que estar em dia. É, isso faz muito sentido, né? Porque eu acho que talvez esse choque seja mais nítido quando a pessoa realmente está presa a alguma tradição religiosa, né? Porque É, aí é uma coisa mais complicada, e aí tem dogmas e tem uma coisa assim mais enrijecida. Mas se nós falarmos da espiritualidade, né, como busca por autoconhecimento, por nos conectarmos a algo maior, a compreender a nossa verdadeira essência, não tem porquê, né, dar esse choque, porque o é, autoconhecimento é fundamental. é, E, exatamente. né, Então, e conhecer esse aspecto sutil, né, exato, que que nos permeia. comanda. Porque, na verdade, É, o mapa, ele é um mapa. O nome já diz, é um guia. Ele mostra a disposição física, é. energética que a pessoa tem.
Então, ela olhando ali, ela conhece certas limitações e certas potenciais que ela pode aproveitar ou não. Isso é uma coisa. Outra coisa é a expansão de consciência que a pessoa adquire através de um caminho espiritual e tal. Mas a pessoa, enquanto ela não tem essa expansão de consciência total, ela ainda vive aqui, num corpo, numa família, com um destino traçado, vamos dizer assim. Ela está num país, numa cidade, numa casa, numa família, num corpo, e ela vive nessa realidade 3D. E nessa realidade aqui, 3D, a gente, o mapa astrológico, ele mostra a disposição que a gente tem. Então, é muito interessante se você usa a carta desta forma, não para justificar um comportamento, como se aquilo fosse imutável, como se aquilo fosse... Tem certas coisas que não é que elas são imutáveis, é que elas são... a gente lida com o que tem, tira o melhor daquilo, né? Você tem uma facilidade para se comunicar, você pode usar essa facilidade para se comunicar de muitas formas, destrutivas ou construtivas. Mas, então, não tem a ver com caráter, nada, mas você entende que o mapa fala, não, existe esse potencial, você se dirige para ele, né? Assim, eu acho que esse é o ponto. Muito bom. Quando você começou a falar da questão do mapa, eu me lembrei até da programação neurolinguística, né? Que a gente diz que o mapa não é o território. Exatamente. Então... Exatamente. O mapa não é o território. Mas a questão é a seguinte, quando a gente tem um mapa, um norte, fica mais fácil da gente explorar o território, né? Você não precisa utilizar? Não precisa. Quer dizer, você pode, mas é mais fácil de você utilizar. Totalmente. Totalmente. Tanto que no ensinamento budista, o Buda ele fica muito tempo dando ensinamentos para nós entendermos o que é a roda da vida. Entendermos, né? Exato. Então a gente fala, mas eu não quero me liberar da roda da vida, então por que eu tenho que ficar estudando como é que é a roda da vida, né? Compreendendo profundamente a roda da vida. Mas é fundamental, porque é só na hora que a gente enxerga aquilo com clareza é que a gente vai encontrar uma saída daquilo, porque como eu costumo falar também com os alunos, que esses condicionamentos é como se eles andassem escondidos nas sombras, assim, né? Nos cantinhos, né? Exatamente. Então, eles nos pegam enquanto nós estamos distraídos, né? Se nós... Exatamente. Esse livro aqui, ele é justamente sobre os condicionamentos. Ele chama A Lua, as Deusas e Você. E por quê? A Lua, na astrologia, ela tem um conteúdo inconsciente gigante. Então, na astrologia, a gente tem o Sol como uma força consciente e a Lua como uma força inconsciente. Então, o Sol é luz, né? É o caminho a ser trilhado. É o Dharma, vamos dizer. A Lua, ela traz a bagagem de um passado desconhecido, muitas vezes, para a gente. Mas que condicionam nossos atos. Então, o que acontece? Você pega uma Lua que fica dizendo lá no seu inconsciente que não é seguro você confiar em ninguém, você pode manifestar isso como uma dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque a voz inconsciente que está lá dentro de você está dizendo não é seguro se relacionar. Pelo contrário, se você tem uma lua aonde fala para você lá no seu inconsciente não é seguro estar sozinho, você pode se meter em qualquer relacionamento complicado porque é melhor o relacionamento complicado do que estar sozinho. Então, a Lua é um caminho inconsciente, que ela é
ela traz hábitos, padrões, assim, intrauterinos, infantis, a ligação nossa primária com os afetos. Então, nesse livro, o propósito é explorar esse lado, a faceta da gente que ela é mais inconsciente, justamente. O lado feminino nesse sentido, né? O lado passivo, o lado sombrio, de certa forma. E daí, dentro da astrologia, a gente tem a Lua, a gente tem Vênus, que também fala dos padrões femininos, e a gente tem um panteão de deusas gregas, que cada uma tem a sua história, cada uma tem o seu mito, o seu enredo, e que quando a gente transpõe esses enredos para a nossa realidade atual, traz muita informação, assim, muita alegoria para comportamentos que a gente vivencia muitas vezes de maneira inconsciente. Então, a gente consegue pegar o mito de Ceres, por exemplo, que Ceres é uma deusa que é ligada à maternidade, à fertilidade, e desdobrar em uma série de questões que a pessoa pode vivenciar, como, por exemplo, um vínculo simbiótico com o filho, como, por exemplo, um distúrbio de alimentação, uma série de coisas. Então, que muitas vezes não é claro para a pessoa, né? É uma coisa mais inconsciente. Então, tá lá o padrão. E quando a gente traz isso para a luz, fica mais fácil da pessoa lidar, né? E esses arquétipos, eles aparecem no mapa, é isso? Eles Que você aparecem está no dizendo? mapa. E Na eles realidade, têm essa. E você fez essa relação com as eu deusas, ou tem fiz essa essa relação deusas, direta porque já? eu tenho um público que é predominantemente feminino. Então, há muitos anos que eu atendo e há muitos anos que eu observo os conflitos femininos, eles giram normalmente assim, em torno de maternidade, de relacionamento, de carreira, conflito entre a carreira e a casa e tal. E eu comecei a notar que quando a gente conta um mito, é mais fácil, muitas vezes, da pessoa assimilar o que a gente está falando, É. né? Então, eu comecei a inserir isso nas minhas consultas, colocar, Sim. pincelar, e ficava mais fácil da pessoa entender. E eu comecei a ver muito resultado nisso. E a gente, fazendo o mapa, a gente nota a presença né, através dos planetas, principalmente, mas tem também os asteroides e tal, a gente nota que fala, nossa, aqui deve estar atuando tal coisa. Quando você conta a história, a pessoa se identifica com um pedaço, né? Normalmente não é o mito inteiro. Então, o que acontece? Nós todos, nós somos únicos, né? O mapa é único. A carta natal, ela é única para aquele momento, para aquela latitude, para aquela longitude. Ela não se repete em uma era. Então, e a gente pode viver a nossa carta de uma maneira muito particular. Você pega mapa de Gêmeos, que é igual, cada um é de um jeito. Ou seja, cada uma de nós é uma deusa específica que não tem no panteão. É uma combinação de muitas energias, né, de muitos arquétipos e tal. Só que a gente mostra predominantemente, normalmente, algumas. Né? Algumas são muito enfatizadas, principalmente nas questões conflituosas, principalmente aonde a coisa distorce. Então, normalmente a gente tem uma ou duas e muitas vezes elas são ambíguas, né? A gente tem duas, três ali que falam muito. Então, você tem, por exemplo, um arquétipo, uma deusa, uma Juno. A Juno é a mulher de Júpiter e ela precisa estar casada. Ela é a soberana, ela faz qualquer coisa para estar no casamento. E aí você pega uma Ártemis, que é uma deusa ligada à natureza, que é uma deusa ligada à liberdade, que nunca quis casar. Aí, imagina se você tem essas duas muito forte dentro da sua carta. Você vai passar a vida, se você não entende isso, você passa a vida... Quando você está casada, você está sentindo falta de estar sozinha. Quando você está sozinha, você está sentindo falta de
tá casada. Então, esses conflitos, essas ambiguidades, quando a gente traz à luz, a gente entende. Eu tenho as duas, eu sou as duas. Então, eu preciso estar num relacionamento que me permita ter liberdade. Ou eu preciso ter a liberdade, mas achar esse suporte de uma outra forma, em um outro lugar. E a gente sai do automático, sabe? Do automático. A gente normalmente não se dá conta do quanto a gente é levado, por exemplo, com relacionamento com mãe. Eu vejo, assim, isso é muito, muito, muito. E muitas vezes as pessoas têm culpa sequer de pensar que em algum momento ela teve alguma raiva da mãe, por exemplo. Tá tudo ali, escondido, né? Abafado. Então, no momento que essas coisas vêm à luz, aí fica mais fácil de trabalhar esses temas. Com certeza. É bem isso mesmo. E o bacana, né? Porque é uma coisa que a gente vê muito na física quântica. É a questão das infinitas possibilidades, né? Como nós até abordamos num bate-papo anterior. E entender que as infinitas possibilidades, elas surgem a todo instante, em qualquer situação, né? Porque senão não seria um salto quântico, né? Senão, exatamente. Na né? realidade, é isso mesmo. Quer dizer, você tem... Enquanto você está preso naquilo, você não vê as infinitas possibilidades. No meu modo de enxergar as coisas, você tem um salto quântico num trabalho de consciência, seja ele qual for, que não precisa ser, eu estou fazendo um mapa e isso vai me levar ao salto quântico. Muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está fazendo um outro trabalho, outra coisa qualquer, e de repente você se dá conta e muda tudo ali, né? É um vislumbre. Então, as coisas não dependem, mas enquanto você não teve esse vislumbre, você ainda está amarrado nos condicionamentos. E aí a gente vive melhor se a gente conhece essas nossas características, essas nossas amarras. Inclusive fisicamente, que é o exemplo que eu dei lá no começo. Quer dizer, se a gente conhece o nosso biotipo, a gente sabe que, assim, olha, se eu comer tal coisa, não vai fazer bem, porque eu tenho problema de vesícula. Então se eu comer tal coisa, não, eu vou ter que evitar comer isso para não me sentir mal. Eu sei que eu tenho um problema de coluna, então preciso estar sempre fazendo alongamento, porque senão eu vou ter... A gente lida com aquilo. Obviamente, o ideal é não ter aquilo, né? Mas enquanto você tem, é importante conhecer para saber direcionar melhor, né? Exatamente. E que eu falo sempre, né, de uma frase do Steve Coven que eu gostei muito, porque tem muito a ver com a meditação, que é essa questão de treinar a nossa mente a ser menos impulsiva, a dar menos respostas automáticas e justamente ampliar esse espaço onde nós fazemos as nossas escolhas. Exato. Porque, e a frase dele, ele diz assim, né? Entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece, existe um espaço. E nesse espaço eu escrevo meu destino. Então, achei que ele foi muito feliz nessa frase. Né? Eu vejo que quanto mais você entende esse espaço e constrói o seu destino, menos o mapa vai atuar. Aí, assim, a gente entra numa outra questão, que é a seguinte, que é a questão do destino, do livre-arbítrio, e tem coisas que a gente realmente tem que admitir que a gente não tem o controle aqui. Ou seja, não adianta eu achar que, porque eu me conheço, porque eu me trabalho, eu vou me livrar de certos acontecimentos. Eu acho que isso envolve uma lei cósmica que está além do que a gente tem o entendimento e ainda mais o controle. Então, eu acho que a gente tem que ter essa humildade e agora fazendo essa ressalva,
o que eu percebo é que quanto mais a pessoa ela tem uma consciência aberta, ela fica menos refém dos acontecimentos que estão ali Com certeza. colocados no mapa. Porque Com certeza. quando você entende, você sabe, vou dar um exemplo. Ontem eu tinha feito um post, um story, não lembro, porque a gente teve essa madrugada uma lua cheia muito ativa. Uma lua cheia no signo de Gêmeos, que tem relação com o sistema nervoso, junto com Marte, que ativa o sistema nervoso. Então, o que acontece? Você conhece a astrologia, você olha aquilo, você sabe que isso vai predispor a ansiedade, a insônia, a nervoso, a discussões. Marte com Lua em Gêmeos é discussão, briga, bate-boca. E aí o que acontece? Se você está consciente disso, você pode tomar um chazinho antes de dormir, ou você pode morder a língua antes de brigar com alguém. Quem é governado por essas forças, a pessoa entra de sola e você vê a pessoa discutindo, a pessoa falando. Então, nesse sentido, ajuda, né? Porque você... Sim, porque isso tudo vai vir nessa categoria aí do impulso, né? Exatamente. Da resposta reação automática, né? E aí aquilo aconteceu. Se eu estou numa lua dessa, né? A tendência é eu responder o mais rápido possível, já dentro da energia que está gerindo aquele momento, né? Exato. Então, e esse espaço... nesse sentido, então, a meditação nesse sentido, ela ajuda demais, assim, além da conta, a você enxergar isso tudo como observador. Ou seja, você está participando dessa energia, mas você não está entrando nela inconscientemente, cego e surdo. Então, a meditação ajuda você a dar um passo para trás, observar o que está acontecendo ali e ter o discernimento de como eu vou atuar nessa situação. Porque mesmo nos acontecimentos que são fatídicos, vamos dizer assim, que eu falei lá atrás, que a gente não tem o controle e tal, também a resposta que você pode dar, ela é completamente diferente dependendo do seu grau de consciência. Então, exatamente. ainda que aconteça qualquer coisa, ali, tem um acidente, eu já fiz tudo, já meditei e não me livrei do acidente. Sim, mas a partir daí, a sua reação, ela pode ser completamente diferente, né? Então, perfeito. o trabalho de consciência eu acho fundamental, a meditação eu acho fundamental. Mas isso, eu digo, não exclui o papel que o mapa astrológico pode ter, né? Não. Coisas paralelas. Exatamente, são coisas que se complementam, né? A gente entender realmente também essa ideia que o Niels Bohr traz da complementaridade, né? Que é algo muito legal também. Como que uma coisa não exclui a outra, na verdade, as coisas se complementam, né? E o paradigma quântico ele vai, né, sempre passar por esses pontos, né? Da consciência, né, de entender essa nossa natureza mais ampla, né, que existe essa consciência, que a própria consciência se manifesta em infinitas possibilidades, né, que somos todos nós. Exatamente. Agora, eu vejo que assim, a gente adquire a gente primeiro tem um conhecimento intelectual disso que você está falando, e depois, à medida que a gente vai trabalhando, por exemplo, com a meditação, isso vai incorporando na gente. E aí você vai realmente tendo acesso a essas infinitas possibilidades. Enquanto é um conhecimento teórico, é um passo, você vai ampliando isso, né? E o que eu vejo é que conforme você vai dando esses passos lá na frente, mais você consegue se libertar
desconectar dessa, olhar as coisas como um espectador mesmo, assim. Então, eu acho muito complicado quando você usa o mapa como um aprisionamento. Na verdade, eu vejo o mapa como o mapa do seu aprisionamento, mas você não quer ficar o preso para contrário. sempre. Né? Porque também tem o outro ponto, que é quando a pessoa ela acha que ela vai para o lado mais assim deslumbrado da coisa. O mapa dá meu propósito, o caminho e tudo. Sim, de certa forma, mas assim, a gente não pode perder de vista, no meu entendimento particular, de que o objetivo final não é esse, né? Ali nós temos um. Agora, isso envolve realmente crença, né, das pessoas, a visão que ela tem da vida e tal. Porque tem o aspecto relativo e o aspecto último, né? Exato. Então, é muito interessante nós olharmos esse aspecto relativo, mas sem se perder dentro dele, né? Entendendo que olhando de um lugar mais amplo, né? Até teve um retiro do Lama que foi muito interessante, que até o tema do retiro, porque dentro desse ensinamento da Roda da Vida, ele vai falar dos 12 elos da originação interdependente, que é porque a Roda da Vida ela tem os 3 animais no centro, né? Que é o javali, a cobra e o galo, depois tem os 6 reinos, tem o movimento, né, cíclico que a gente faz, que hora sobe, hora desce, depois os 6 reinos e, por último, os 12 elos, né, da originação interdependente, que mostra, né, em 12 etapas como que a mente livre vai se estreitando, né, até cair nessa coisa condicionada que a gente vive hoje, né? E aí o tema do retiro foi os 12 elos vistos do céu. Esse era Nossa, E o que eu vejo é que, assim, eu falei, eu tenho formação de yoga também. Então, eu estudei a filosofia hinduísta, assim, até com uma certa profundidade. E já estudei outras tradições também, várias. E o que eu vejo é que mudam-se as metáforas, mas a essência é basicamente a mesma. Deste caminho do aprisionamento mental, eu digo, né? Mas, de novo, e como isso é uma crença que nem todo mundo tem, e tudo bem, a astrologia ela não entra nesse viés. Ou seja, você pode ter uma linha, por exemplo, de astrologia kármica, é o mesmo mapa. É o mesmo mapa. E é a mesma interpretação. Então, a pessoa ela pode acreditar ou não acreditar, não muda. O que eu digo é você não precisa destas terminologias ou deste ponto de vista para você chegar no mesmo ponto. Não interessa se veio de outra vida, interessa que aquilo ali está se apresentando, né? Que aquela dificuldade está se apresentando, ou que aquele potencial está se apresentando, da onde veio, tudo. Cada um dá sua explicação. Tem gente que vai falar que veio de outra vida, tem gente que vai falar que veio do relacionamento com o pai e mãe, tem gente que vai falar que veio do intrauterino. E tanto faz, no fim das contas, porque o ponto que a gente chega existe o condicionamento, existe o aprisionamento, de alguma forma, né? Então, eu acho que a astrologia, ela pode ajudar muito como autoconhecimento, e é como você falou, é o relativo, não é o absoluto. Então, quem toma por absoluto o que é relativo vai ter críticas. E quem toma o contrário também. Então, a gente precisa ter em mente o que a gente está querendo, né? Da onde você está olhando, porque no budismo usa-se muito essa metáfora do céu, né? Que inclusive até simplesmente essa coisa de olhar para o céu é muito libertador mesmo, né? É uma coisa assim, lugares muito nublados, por exemplo, como era Curitiba, me incomodava muito, né? Aquele céu sempre nublado, aquelas nuvens. Porque você olhar para um céu azul assim é revigorante, né? Porque
realmente nos conecta a essa amplidão, né? Essa coisa mais ampla que é a verdadeira natureza da nossa mente, né? Não é essa coisa estreita. E eu acho Então, que quando você começa a se aprofundar nesses conceitos e entender, uma coisa acaba levando a outra. É fácil a gente estudar uma coisa e fazer a relação com a outra, porque no fundo é tudo a mesma coisa. No isso que é fundo, legal, né? por onde você olhar, a gente tem que chegar à mesma conclusão, porque nós estamos todos, né? Somos todos um, no fim das contas. Então, a gente tem. As coisas são espelhos, vamos dizer assim, né? Por isso que eu acho que quando tanto faz o lado que a gente começa a olhar, a gente vai achar uma relação, né? Os princípios herméticos, eles dizem que o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está dentro é como o que está fora. Então, na astrologia, isso é muito realidade. Quer dizer, o que está em cima é o que a gente vê como símbolo, é o que está embaixo. É a nossa vida aqui. O que está fora é como o que está dentro. Então, a gente vê isso, a gente vê que as coisas que acontecem fora são projeções do que a gente tem dentro. Então, uma coisa que eu sempre falo para os clientes, para os meus clientes, por exemplo, você pega um mapa e tem lá um conflito com a mãe, sempre tem. Lá uma coisa difícil e tal. O mapa é seu, quer dizer, é do cliente. Ou seja, esse guia é para a sua libertação. A mãe, ou o pai, ou o marido, ou o chefe, ele está representando um papel, servindo de espelho, para que você reconheça essa dificuldade que está dentro de você. Né? Então, Não mas aí para isso tem que mudar o paradigma. Para isso tem que mudar o paradigma, exatamente. Para isso tem que mudar o paradigma. Né? Porque se a gente está, né, nesse paradigma clássico cartesiano de que eu tô aqui, a pessoa está lá Então, e é ela que está me perturbando. Então, mas é por isso que eu falei, as coisas se relacionam o tempo inteiro. Quando você estuda uma coisa, não tem como você não entender a outra. A gente vai encaixando as pedras. Então, é isso mesmo. Quer dizer, a coisa é quântica, literalmente falando. Então, se o mapa é meu e no meu mapa está dizendo que vai ter aquela dificuldade e eu fico lá crucificando a pessoa, não é a pessoa, é a minha dificuldade. Quer dizer, pode ser a pessoa, mas a pessoa é um problema da pessoa. O meu problema é comigo, da pessoa com a pessoa. E os mestres, eles mostram isso assim com uma clareza tão grande. Tem uma história até muito divertida de um grande mestre que ele tinha um discípulo que perturbava muito ele. E ele, assim, quanto maior vai sendo a realização do mestre, menos ele se incomoda, né? Menos ele se irrita, menos ele se enraivece, né? Então, as pequenas coisas vão deixando, né, de ter poder sobre você e vai precisando de coisas mais complicadas mesmo para nos desafiar. Mas esse discípulo ainda conseguia irritar ele. Então, conta que quando ele viajava, ele pagava o discípulo para ir junto com ele, para continuar perturbando ele, porque senão ele não ia ter como evoluir, como praticar, né? Naquele período. Pois é, se a gente tivesse essa sabedoria, né? A gente não precisa nem pagar, que as pessoas não precisa nem pagar. Você vê, a gente tem de graça, sobrando, olha aí, ó, para tudo quanto é lado, né? Então, mas você, né, veja realmente a mudança de paradigma, de olhar, né? A paisagem mental assim que está por trás é uma outra compreensão, né? Exato, e na verdade a gente está falando desse olhar com relação às nossas relações externas, né? Então, com as pessoas que estão à nossa volta. Só que a gente pode também usar esse mesmo olhar para o nosso corpo, por exemplo. Ou seja, eu tenho uma determinada um comportamento limitante, vamos dizer, ali distorcido.
eu vou ter um impacto no meu corpo. Por quê? Porque eu sou uma coisa só. Assim, não tem separação. A mente é uma coisa, a emoção é outra, o corpo físico é outro. A gente é uma dinâmica só. Então, o que atua em uma esfera está atuando na outra também. A coisa é automática. Então, a gente às vezes tem mania de compartimentar as coisas assim. E no fundo é simples. Você vê que em todas as tradições, qualquer tradição, tem sempre um mandamento básico que está relacionado ao amor e aceitação e ao desapego. É este o fundamento. E é isso. Se a gente vivesse isso em plenitude, não teria esse monte de questões para dentro, para fora, com o outro, com a gente mesmo, e somatização. Então, a gente complica muita coisa, né? Eu acho que a gente complica muita coisa. E quando a gente começa a entender, é uma coisa de ir tirando e não de ir colocando. É exatamente isso, né? É uma desconstrução, porque a mente cria uma complicação e vai construindo coisas, né? E camadas e mais camadas de, né? E o caminho espiritual realmente ele é um caminho de desconstrução, né? É um caminho de esvaziamento, não é um caminho, né? O Buda, para atingir a iluminação, ele não fez 15 faculdades, ele estudou um monte de coisa. Foi justamente o contrário. Ele sumiu para a floresta, sentou debaixo de uma árvore, ficou lá quieto, sem fazer nada, sem estudar nada, só investigando, né? A própria mente. E a gente não precisa, não dá para ser como o Buda, e até acho que é porque nosso karma não permite. Mas a gente, nas pequenas observações que a gente faz, a gente já faz enormes mudanças. Enormes mudanças. Isso Então, que é assim, bacana, né? a gente é governado por forças, assim, esse livro é sobre a Lua, porque a Lua é o astro que ele tem um percurso mais rápido ao redor da Terra. Ou seja, a cada 2 dias e meio, ela muda de signo. Então, a gente consegue perceber a atuação muito facilmente na gente, nos humores, no corpo, nos acontecimentos diários, em uma série de questões, nas emoções que a gente carrega. E se a gente parar para perceber e olhar, se conectar com as coisas, assim, o que está fora, o que está dentro. Então, a lua cheia, eu estou inchada, e eu estou inchada, e eu estou estressada, e eu estou brigando. A gente muda o olhar para a gente mesmo. Porque eu digo assim, pequenas coisas. Às vezes a gente não se dá conta de que a gente senta e a cabeça foi lá longe, voltou e fez, e fez. E se você para e presta atenção aonde foi, você já resolve um monte de coisa ali. É maravilhoso, né? E o outro livro que já está saindo é sobre o quê? Pode É sobre adiantar? astrologia médica, a astrologia ligada à saúde. Porque é justamente essa relação que eu falei, da gente entender o corpo como uma extensão dos nossos outros campos, né? A mente, a emoção e o corpo, a energia e o corpo. É assim, da época de Hipócrates, já a astrologia ela já fazia parte da medicina da época, né? A astrologia era curricular até a Idade Média, na faculdade de medicina. Então, assim, tem essa ligação dos humores, os humores como fisiologia mesmo, com da astrologia, os elementos, os humores, as patologias que desenvolve. Então, é um estudo muito antigo. Então, esse outro livro é um resgate desses estudos antigos e a astrologia aplicada na saúde, que é extremamente assertiva. Assim, então, que legal. A gente entende que as ótimo. tendências, porque é aquilo que eu falei, enquanto a gente está aprisionado, a gente, né? Se a gente sabe que não, eu tenho a tendência a ter alergia respiratória, então eu preciso não colocar um carpete onde eu vou dormir.
já ajuda. Aham, é isso aí. Mas que bom, Cecília. Muito obrigada pela sua presença. Bate-papo Imagina. excelente, como sempre. Eu que agradeço o convite. Ai, que legal, porque esse tema não é um tema simples, né? É um tema assim, que nós Não, temos que ouvir várias vezes, de diversas perspectivas diferentes, dentro, né, de várias áreas da sociedade diferentes. é. E, né, Eu acho que no então, fundo a gente vai construindo uma maneira nova de enxergar a realidade. Eu acho que no fundo é, todos esses saberes eles vão se somando assim é, para a gente construindo uma visão de uma realidade quântica que É, impõe mas até isso ficar automático demora, né? muito. Porque às vezes você, assim, quando você fala, aquilo faz todo sentido e tal, mas aí de repente você fala, nossa, acho que eu tenho que ler isso todo dia, porque passa meia hora eu já estou agindo de novo, É, né? é porque a gente tem o condicionamento justamente, né? Quer dizer, esses É, condicionamentos eles são muito decisivos na uhum, no nosso comportamento. São automáticos e a gente não é, percebe, né? A é, gente não é. percebe o quanto a gente vai sempre pro mesmo lado. E a gente tem que investir nisso, né? Do mesmo modo que a gente investe de fazer um curso, de aprender uma língua diferente, a gente sua a camisa lá na academia, né, para investir, para ter um corpo mais bonito, mais saudável também. A nossa mente merece investimento também. Então, É, é o maior né, investimento que a gente faz, é o porque eu acho que daí maior e o decorre o melhor. resto. É, daí é o que É, daí decorre o resto. Né? Eu acho que é mens sana in corpore sano, já tinha no é. uniforme da minha escola. Então, a saúde do corpo começa na mente. Eu acho que o nosso trabalho, carreira também começa na mente. Eu acho que as Uhum. relações começam numa mente sadia. Então, eu acho realmente que é um investimento fundamental. É, fundamental. Mas aí, mais uma vez, é a coisa do paradigma, né? Porque eu me lembro, quando eu era criança, teve uma época que eu falava que queria fazer psicologia. Aí uma tia minha falou assim: ah, mas esse negócio de psicologia não adianta nada, não toma remédio. Você chega lá e fica só conversando. Como que você vai resolver algum problema só conversando? Então, você vê o ápice do materialismo, né? Que se não entra com uma matéria ali, com uma pílula, né? Como você vai resolver uma coisa só conversando, né? Não tem como. Então, você vê um total desconhecimento da natureza humana, né? Da natureza E às vezes da a nossa gente mente. fala coisas, eu vejo que assim, às vezes eu falo coisas que para mim já são óbvias assim, e Uhum. que eu vejo e falo, não, eu não posso falar assim, porque muita gente ainda não tem mesmo essa Não, visão. Então a gente é, precisa dar alguns passos para trás, não adianta é, querer e é, falar tal é. coisa, porque já vai ser refutado na hora. Então, assim, Você tem que começar lá devagarinho. atrás, É, indo devagarzinho e ver até onde a pessoa está acompanhando, né? Para é, ver se ela vai junto com você, né? Mostrando o caminho, assim, né? Como se você fosse mostrando o caminho. Não adianta você mostrar o ponto lá que ela não sabe como chegar daqui até lá, né? é, porque é uma mudança de visão mesmo. Eu acho que É, esse é o principal, não é o entendimento ali da técnica, é a questão da visão mesmo, de mundo, né? é, De vida. é. Eu vejo muito problema, não sei se você também tem filho adolescente, também deve ver o Tem, quanto as tem. pessoas estão sem saber o que elas estão fazendo aqui. Eu não É, digo nem assim a faculdade que ela vai fazer, não é isso que eu digo. Eu digo assim, por que que ela está encarnada? Qual é, é o desenrolar, assim? E isso é um vazio gigantesco, assim, é, que é a causa de uma série de problemas, mas é. assim, infindável. Então a primeira coisa é entender mesmo o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou Uhum, aqui, achar um caminho. Não é que a gente tenha a uhum, resposta, não é que a gente tenha a é, resposta, mas a gente tem que ter a pergunta, pelo menos, né? é É a isso aí. pergunta. Mas que bom, muito bom. Eu peço sempre para o convidado fechar com alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para a gente fechar o nosso bate-papo. Olha, eu acho que a gente tem que ir sempre para o simples.
A mensagem que eu deixo é que, assim, independente da ferramenta que a pessoa resolver utilizar, porque cada um é diferente, a gente vê isso pelo mapa mesmo, então não adianta a gente falar uma coisa que não vai servir para todos, mas a gente precisa buscar aquilo que é pra gente, né? O caminho da gente. E muitas vezes não é fácil, então a gente busca uma coisa, depois não é aquilo, aí a gente busca outra e não aquilo. Mas tudo que a gente buscou traz alguma resposta pra gente. Tudo que Isso é incrível, né? vai construir, é um tijolinho que a gente vai colocando. Então, assim, a mensagem que eu sempre deixo é assim, não desiste de procurar, né? Não desiste de procurar, de buscar pessoas que possam trazer às vezes é uma verdadezinha assim que já é uma chave para muita coisa. Então a astrologia pode ajudar, talvez não seja para todo mundo, como nada é para todo mundo, mas é uma ferramenta que é super útil e que é compatível com um monte de visões antagônicas, assim, né? Não é, eu tenho isso, não posso saber. Então, é isso. Que legal. Isso é muito bom, né? Que nós temos, assim, essa diferença de meios hábeis, né? Porque cada mente é diferente da outra, né? Dentro do próprio budismo, diz que o Buda deu 84 mil tipos de ensinamentos diferentes, né? De tão diversas que são as mentes. Então, na verdade, isso tudo é riqueza, né? Na verdade, a gente precisa aprender a nossa. Tem A 84 mil. nossa, Então, exatamente. a gente precisa... E esse é um caminho que ele é individual. Pode ter um monte de gente que te ajude no meio do caminho, mas assim, como só você é igual a você, só você está dentro de você, só você que sabe a sua limitação, só você que sabe a sua dificuldade, só você que sabe a sua facilidade. Então, o caminho, ele pode ter facilitadores. Pode ter um aqui, outro ali amparando, mas é cada um que traça. Cada um que trilha, é cada um que trilha sozinho. Não tem jeito. Né, a gente que constrói a nossa consciência. Então, é isso, né? Por mais que a gente busque ferramenta, a gente não pode esquecer que a gente não pode se escorar em ninguém. É a gente que faz pela gente. É verdade. E não tem, né, essa de qual que é a melhor, né? A melhor é a que funciona para você. Então... Exatamente. E às vezes a mesma ferramenta, por exemplo, a astrologia, que é o que eu faço, às vezes um astrólogo não tem a linguagem para chegar em você e o outro astrólogo tem. São sintonias diferentes, jeitos de ver diferente. Então, às vezes, não é a ferramenta, é a pessoa, é um livro. Às vezes não precisa de pessoa nenhuma, é um livro. O importante é muito interessante, é a gente ter a busca. Eu acho que a busca é o fundamental. Isso aí. Como na própria prática também, né, espiritual, os mestres falam, né? Não há onde chegar, né? É o próprio caminho que deve ser o objetivo, né? O próprio caminhar. É isso aí. Isso aí. Mas que bom. Gente, obrigada, pessoal que esteve aqui com a gente, participando do bate-papo. Sejam bem-vindos. Obrigada, Cecília, por estar aqui mais uma vez. Que agradeço. Sempre muito bom. Seguimos. Obrigada que bom. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.